Fala aí galera, eu sou o Renato Monterani e esse é o canal Peixe Grande Aquarismo. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se. E aí, tá pensando em ter uma arraia no seu aquário? Ou já tentou e não conseguiu? Então, se não for inscrito, se inscreve, deixa o seu like aí já. Logo depois da vinheta, vamos falar algumas dicas para quem está pensando em ter a sua primeira arraia. Beleza? Roda a vinheta. Arraias de água doce, né? Talvez um dos peixes mais exóticos para se ter em aquários de juros. Um peixe primitivo que muita gente, quando vê uma arraia no aquário, pergunta: nossa, mas seu aquário é marinho, né? Porque as pessoas normalmente acabam ligando a arraia ao mar e não à água doce. Mas ela é um dos peixes mais desafiadores para você ter em aquário. E vocês vão saber um pouco mais do porquê e o que fazer para poder manter bem esses peixes tão exóticos. Primeira coisa, pessoal, quero falar para vocês alguns detalhes sobre as arraias que são importantes para vocês entenderem mais para frente o que eu vou dizer, tá? As arraias, elas de água doce, né, elas surgiram há mais ou menos uns 14 milhões de anos atrás, quando houve o encontro de placas tectônicas e surgiu a Cordilheira dos Andes. Isso daí fez que a região amazônica, o que hoje é a região amazônica, que naquela época era um oceano, se elevasse. E aí virou como se fosse um grande lago salgado. Esse lago foi progressivamente sendo drenado, né? A água foi escorrendo no caminho do Oceano Atlântico, e com as chuvas, né, que sempre foram muito intensas naquela região, essa água foi se tornando, com o passar do tempo, cada vez menos salgada, até que se transformou em água doce. Vejam que isso não foi uma coisa que aconteceu em um ano, dois. Então achem que é fácil um peixe marinho passar a viver em água doce. Isso foi um processo que aconteceu ao longo de centenas de milhares de anos. E mesmo assim, de todas as milhares possíveis espécies que existiam naquela época, naquele lugar, mais ou menos aí uma dúzia só conseguiu se adaptar para a água doce. No caso das arraias, elas conseguiram, só que isso teve um custo muito alto para elas. Elas pagaram um preço muito alto devido às mudanças fisiológicas que elas tiveram que fazer no seu organismo para conseguir aprender a sobreviver em água doce. Dito isso, pessoal, vamos lá as dicas para vocês que estão pensando em ter uma arraia. Primeira dica que eu quero dar para vocês. Vocês têm que fazer algumas perguntas. A primeira delas é a questão do aquário. Eu tenho um aquário capaz de manter uma arraia? Pessoal, pode não parecer, né, quando vocês veem uma arraia igual essa aqui que eu tenho, que são pequenas ainda, né, 25 centímetros de disco. Esses bichos ficam muito grandes. Tá? Então um animal desse, uma Leopold, ela vai ficar em cativeiro daqui a 5, 6 anos com mais ou menos uns 70 a 80 centímetros de disco. Tá? Isso é diâmetro, não é circunferência. Então vai ficar um animal mais ou menos desse tamanho daqui a uns 6 anos. Tá? Então você tem que ter um aquário capaz de comportar um animal desse tamanho. E aí tem o primeiro problema, né? As pessoas às vezes querem colocar raias em aquários que não têm capacidade para isso. Então, qual que é o tamanho de um aquário para você poder comportar uma raia? Isso assim, na imensa maioria das espécies, no mínimo 800 litros, tá? No mínimo, mínimo do mínimo. Seria um aquário aí de 80 centímetros de largura, você poder ter uma largura legal para o bicho ter um conforto, né? E uns 2 metros de comprimento. A altura dele não precisa ser tão alto. Você pode fazer um aquário com 60 de altura, você vai conseguir manter uma raia dessa. Mais importante é a largura para ela e o comprimento. Aquários menores, você pode ter a raia, no caso espécies de pequeno porte, que a gente tem acesso, né, a Potamotrigon strix, né, que é a raia de menor tamanho que você encontra com mais facilidade, né, quando estão liberadas. Para manter uma strix, no mínimo 500 litros de água.
Ah, mas não dá para manter em 400, dá para mandar em 300 por um tempo, ou uma raia dessa aqui não dá para manter em 500 litros. Pessoal, durante um tempo, você até vai conseguir. Só que ela vai morrer precocemente. Qual que é o tempo de vida que se espera para uma raia? Mais ou menos 15 anos, 15 a 20 anos, tá? Veja no Brasil, quantas pessoas vocês conhecem que têm arraias realmente grandes no aquário? São pouquíssimas. Vou falar para vocês que dá para contar nos dedos de uma mão. Por quê? As pessoas tentam manter arraias em aquários que não são compatíveis com elas. E o que acontece é que elas duram 1 ano, 2 anos, máximo aí, com muita sorte, 3 anos e morrem. Porque os aquários não são adequados para esse animal. E esse animal é um animal que não se adapta muito bem em condições adversas. Então, se não tiver legal para ele, ele vai morrer. E é isso que acontece. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando decidirem ter uma raia é ter a certeza que o aquário que vocês têm em casa é compatível com o peixe. Ah, mas o meu aquário não tem esse tamanho ainda. Na minha opinião, não compre a raia agora. Espere até você ter uma condição melhor, até você ter um aquário adequado para comportar esse bicho, e aí sim você compra a sua raia. Porque senão você vai estar fadado a ficar com o bicho, né, com um prazo de validade. Respondida essa primeira pergunta, então você tem um aquário compatível com a raia que você quer manter. Seja um aquário de uns 500, 600 litros para Strix, ou um aquário de mais de 800 litros para as outras espécies de arraia. O que agora você tem que saber antes de comprar a sua raia? Mais uma pergunta que você tem que se fazer, tá? Meu aquário está pronto para eu receber uma raia? Quais são os critérios que você vai ter que usar para saber se o seu aquário está pronto para receber uma raia? Primeiro, tempo de maturação. Arraias não se dão bem com mudanças bruscas de parâmetros. Aquários recém-montados têm exatamente isso. Tá? Variação muito grande de parâmetros, pH, amônia, nitrito, porque o filtro não está maduro ainda. E isso daí para a raia pode ser fatal. Então, para você colocar uma raia no aquário com mais segurança, esse aquário tem que estar montado há pelo menos 6 meses. Aí você vai ter uma segurança maior para colocar a sua raia no aquário. Ah, o meu aquário tem mais de 6 meses de montado. Você vai se fazer outra pergunta. Como estão os meus parâmetros? Amônia, nitrito e pH. Amônia e nitrito é altamente recomendável que estejam zerados. Existe muita gente que fala da sensibilidade da arraia à amônia. Por que isso? Lembra que eu falei que as arraias passaram para a água doce e tiveram uma série de prejuízos fisiológicos? Pois é, um desses prejuízos que ela teve que pagar é não conseguir excretar a amônia, né? Ou seja, eliminar a amônia do seu corpo facilmente. Então ela tem dificuldades de eliminar a amônia que o seu próprio corpo produz. Se você já tem amônia na sua água, ela tem uma dificuldade muito maior para poder botar isso para fora e muitas vezes ela se intoxica com a sua própria amônia. E por que eu falo de zerar, estar com nitrito e amônia zerados? Se você já tem presença de amônia e de nitrito, significa que o seu aquário já não está funcionando tão bem assim. Então, ou você tem peixe demais, ou a sua filtragem não está tão adequada assim ao seu aquário. Quando você colocar essa raia, ela vai produzir muito mais amônia. Então você vai sobrecarregar ainda mais a sua filtragem, então você corre um risco considerável de ter aí um pico e acabar perdendo esse bicho que chegou há pouco tempo. Tá? Então o ideal é que você esteja aí com parâmetros zerados ou muito próximos disso, para que você não tenha surpresas desagradáveis quando colocar a raia no aquário. E um outro parâmetro importante é pH. As pessoas acham que arraias são de pH ácido, super ácido, porque são amazônicas. E não. Existem muitas arraias que vivem em pHs mais altos. Por exemplo, Leopold. Leopold vem do rio Xingu. O rio Xingu tem áreas que tem pH 8. Pois é. O rio Xingu, em muitos pontos, é um rio alcalino. Não achem que todos os rios amazônicos são ácidos. Não são. Existem muitos rios da Amazônia que são de pH
neutro ou alcalino, tá? Então, um pH muito ácido para algumas arraias é altamente prejudicial, inclusive uma das causas de morte bem comuns aí em arraia, água muito ácida. Então, o ideal para uma arraia é um pH próximo do neutro, tá? Para todas as espécies isso vale. Então, se você manter o seu pH naquela faixa, né, que eu falo que é mágica, 6,8 a 7, você vai conseguir ter qualquer arraia com muita saúde, sem ter que se preocupar com o pH. Então, corrija o seu pH, mantenha ele sempre próximo aí do neutro, você não vai ter dor de cabeça com a sua arraia. Maravilha! Então eu já sei que eu tenho um aquário adequado para minha arraia, eu sei que o meu aquário está preparado para receber uma arraia. Muito bem. Agora vem a parte importante, que é comprar essa arraia. Como que eu vou escolher a arraia da melhor forma? Eu sempre recomendo, né, pessoal, que você compre peixes em lojas físicas. Isso porque você está vendo o peixe. Com a arraia, isso é uma coisa muito importante. Por que isso daí, tá? A arraia é um peixe que sofre muito da coleta até chegar no ponto de venda. Eu falo coleta porque no Brasil não existe criação comercial de arraia, né? As nossas leis têm muitos entraves aí que não estimulam as pessoas a terem criadores legalizados. Então tem algumas pessoas que reproduzem, mas é de forma artesanal aí, mais como recreação do que como negócio realmente, tá? Então, praticamente 100% das arraias que a gente tem à venda no Brasil são animais coletados da natureza. Muitas delas são pescadas com anzol, tá? Então muitas arraias sofrem já com esse problema. Elas são armazenadas e não são alimentadas durante o tempo de armazenagem, porque as pessoas não têm sistema de filtragem, então é mais fácil você não dar comida, porque ela vai produzir menos sujeira, menos amônia, e para o transporte também. Ela tem que estar de barriga vazia para ser transportada, porque senão ela pode defecar ou regurgitar no saco de transporte e vai morrer ali com toda a certeza. Então não é raro as arraias chegarem para venda já muito magras, elas já estão há muito tempo sem se alimentar. E arraias precisam comer muito e com frequência. Então se ela ficar 20 dias sem comer, ela já fica muito magra. Como que você reconhece uma arraia magra? Você vai olhar na base da cauda da arraia, onde termina o disco, né, que tem o começo da cauda, lá é a cintura pélvica das arraias. Quando ela está muito magra, você vai ver que vai aparecer dois ossinhos do lado da cauda dela, tá? Assim, não é ossinho, mas enfim, parece um ossinho, né? Que é cartilagem. Mas vai ter esses dois ossinhos aparecendo. Se os ossinhos estão aparecendo, essa arraia está magra. Então o ideal é que você pegue a arraia ainda sem esses ossos aparentes. Nunca, em hipótese alguma, pegue uma arraia que esteja com a parte da frente da cabeça, no meio dos olhos, com um buraco afundado. Isso é um sinal de estresse severo. Esse bicho tem enormes chances de morrer. Então jamais pegue uma arraia que tenha essa característica de um buraco aqui na frente, próximo dos olhos. Uma dica de ouro para vocês aí que querem ter a sua primeira arraia ou que querem comprar uma arraia. Peça para o vendedor alimentar a arraia na sua frente. Isso é de fundamental importância, porque uma das fases mais críticas da arraia é essa adaptação ao novo aquário. E o iniciar da alimentação é um marco para você resolver esse problema. Então se você chegou na loja, a arraia está comendo no aquário, pode comprar, que você vai ter aí uns 80, 90% de chance dessa arraia se adaptar bem no seu aquário. Se o vendedor se negar a alimentar a arraia, na minha opinião, não compra. Exija que você veja o bicho comendo. O vendedor falou que ela já comeu hoje. Tudo bem, pede para ele separar essa até amanhã, volta no dia seguinte e pede para ele alimentar, para você ver o bicho comendo. Viu? Comeu? Pode comprar, que você não vai ter dor de cabeça. Ela não está comendo? Aí você vai estar correndo um risco realmente, tá? Porque tem arraias que simplesmente não se adaptam e morrem, tá? Você pode fazer o que você quiser que elas não vão comer. Eu já vi algumas pessoas fazendo alimentação forçada por sonda. Em alguns casos você consegue reverter, né? Ela ganha um pouco mais de energia e começa a comer sozinha, mas o que é mais comum de acontecer
é que elas acabam morrendo, né? Porque o processo de você pegar o bicho, fazer a alimentação forçada, é muito traumático, é muito estressante. Então, muitas vezes, isso daí acaba ajudando a matar o bicho mais rápido. Então, quando for comprar, observa essa questão da magreza dela, se ela não está muito magra, e principalmente se ela está comendo. Se ela estiver magra, com os ossinhos à mostra, mas estiver comendo bem, isso é altamente reversível. É um sinal de que a arraia passou muito tempo estocada e ficou magra, não porque ela não queria comer, porque não foi oferecido para ela. Escolheu sua arraia, quarentena. O que as arraias podem trazer de doenças para os nossos peixes? Arraias são peixes cartilaginosos. A maior parte dos parasitas que as arraias têm não passam para peixes ósseos, né, para peixes comuns. E o inverso também. Doenças dos peixes comuns normalmente não passam para arraias. Então, por exemplo, uma arraia não pega odino, não pega cóstia, não pega íctio. Esses parasitas são mais de peixes ósseos e não de cartilaginosos. Arraias, então, não tem problema de trazer doenças para o aquário? Quase não tem. Existem alguns parasitas que são comuns para arraias e para peixes ósseos. Um deles é o nosso querido Argulus, o piolho de peixe. O piolho de peixe pode atacar tanto a arraia como o peixe ósseo. E não é raro você achar arraias que vêm da natureza com um piolho de peixe. Onde que eles costumam ficar? O disco da arraia, a cauda, aquela barbataninha que fica na base da cauda, que é onde o macho tem o cluster, eles ficam, os Argulus, ficam entre essa barbataninha e o disco, que ela fica meio que sobreposta aqui. Então eles ficam nesse vão. Se você olhar com bastante cuidado entre o disco e essa barbatana, você consegue ver os bichinhos ali. Então, se viu, você vai pegar, vai dar um banho de sal grosso nessa arraia, ou vai colocar um antiparasitário, tem vários aí que você pode estar usando, e vai matar esses bichinhos, ou retirar manualmente também. Eles não ficam em grande quantidade, então é fácil de você pegar a arraia, vai lá com uma pinça e arranca os bichinhos todos, que assim você não vai trazer doenças aí para o seu aquário. No mais, arraias têm às vezes problemas com vermes. Os vermes de arraia normalmente são vermes chatos, são cestódios. Cestódio, em sua quase totalidade, são parasitas de ciclo indireto. Ou seja, uma arraia não consegue passar o parasita diretamente para outro peixe, para outra arraia ou para um peixe ósseo. Existem hospedeiros intermediários que, se você não tiver a presença deles, você não fecha o ciclo do parasita. Então a arraia que tem um parasita desse, esse parasita vai liberar os ovos, mas os ovos vão eclodir, vão nascer as larvinhas que não vão ter aonde continuar seu ciclo e vão morrer. E aí depois de um tempo esse verme acaba morrendo e a arraia continua a vida dela normal. Em que casos que é interessante você vermifugar a arraia? Quando ela está comendo bastante, não está engordando, isso daí é um sintoma clássico de verminose. Ou quando ela está muito magra e não está querendo comer. Então é uma tentativa que você pode fazer para reverter um quadro desse. Tá? Você pega a arraia, separa ela, trata com um vermífugo junto com um antiparasitário, né? Com um metronidazol, por exemplo. Que aí você consegue eliminar esses bichinhos aí que eventualmente vêm dentro da arraia. Show de bola! Fiz tudo certo, o meu aquário é compatível, ele está preparado, eu fui na loja e escolhi muito bem a minha arraia, ela está gordinha, está sem parasitas. Cheguei com ela aqui em casa. Adaptação para arraias. Como que eu gosto de fazer, tá? Pego a arraia, coloco ela no saco dentro do aquário durante uns 10 minutos para igualar a temperatura. Tiro, coloco numa caixa de isopor que eu tenho sempre aqui guardada. Pego uma caneca de 1 litro, pego 1 litro de água do meu aquário, jogo dentro do saco. Espero aí 1 minuto e meio, 2 minutos. Tiro 2 canecas d'água do saco, jogo fora. Coloco 2 canecas da água do aquário dentro do saco. Mais 1 minuto, 2, tiro 2 canecas do aquário. Você vai fazendo isso daí umas 8 vezes mais ou menos. Você vai levar em torno aí de 20 minutos para fazer essa aclimatação. A partir daí, a água já está com parâmetros muito próximos com a água do seu aquário. Você já não vai ter mais problemas de ter choques com a soltura da arraia. Aí você vai pegar ou uma rede grande, virar esse saco de água com a arraia na rede e soltar a arraia com a rede. Isso aí você faz se a arraia tiver com proteção no ferrão, tá? Se ela tiver sem proteção no ferrão, existe a chance do ferrão prender na rede e aí você vai ter uma dor de cabeça danada. Então, se ela não tiver o protetor no ferrão, o que eu gosto de fazer? Pego o saco de água, né?
tiro com canecas o máximo de água que eu puder, jogo fora. Aí com muito amor, carinho e cuidado, viro o saco para esvaziar o máximo de água que puder, ou tudo, tomando cuidado para não ser ferroado, né? Viro o saco e jogo ela dentro do aquário. Coisa assim de 3 minutinhos, ela está aqui dentro do aquário. Soltei a raia, ok. Período crítico das arraias são as primeiras 2 semanas, que é o período que ela vai se adaptar ou não no seu aquário. E o indicativo da adaptação é a alimentação. Existem arraias, quando elas são transportadas de forma correta, bem mantidas, onde ela foi capturada, quando você solta do saco, você vai alimentar, ela já aceita a comida direto. Então essas arraias são perfeitas, você não vai ter dor de cabeça. Tem algumas arraias que são mais chatas para começar a comer. E aí tem alguns alimentos que são chave para você poder trabalhar nesse início. Eu acho que o principal deles, né, que é o alimento mais mágico que tem para a arraia, é minhoca. Minhoca é um alimento natural das arraias, elas comem vermes na natureza normalmente, e é muito atrativo. Então quase todas as arraias vão aceitar minhoca muito bem logo de início. Então quando você for comprar a sua arraia, tenha já em mente que você precisa ter minhoca junto. Então procure comprar as minhocas até antes. Você pode comprar em casas de isca, né, casas de pesca, em alguns pet shops já existe minhoca à venda para alimentação de peixe, porque é comum hoje existirem minhocários que as pessoas têm para poder vender realmente as minhocas para isca. Então não é difícil de você conseguir. E aí uma dica que eu dou para vocês, para poder manter essas minhocas na sua casa, sem ter dor de cabeça, né, porque às vezes o potinho vem furado e elas fogem, tá? Como que eu faço aqui? Eu tenho, né, potinho de ração, né, um baldinho que acabou a ração, eu coloco as minhoquinhas aqui dentro. Aqui elas não fogem, aqui eu consigo controlar a umidade, né, que a terra aqui está úmida, mas não encharcada, e vocês vão ver que tem uns pedacinhos de verdura aqui. As minhocas precisam comer. Se você compra o potinho de minhoca e não põe comida para elas, elas vão emagrecer porque não tem comida. E aí não é um alimento tão interessante, né? O ideal é que você dê minhocas gordinhas, né, para poder dar mais nutrientes, mais energia para suas arraias. Então pegue restos de verdura bem lavadas para não ter agrotóxico, cascas de legumes também que você utilizou na cozinha, folhas que estão meio podres no jardim, esse tiver um jardim, restos de folha meio podre, coloca aqui dentro, mistura bem, que as suas minhocas vão se manter sempre saudáveis, gordinhas e vão ser um alimento fantástico para as suas arraias. Além da minhoca, outro alimento que é muito aceito por arraias, camarão fresco, tá? Você vai no mercado, compra aquele camarão fresco de criadouro, né, que é criado em cativeiro. Você pode até congelar esse camarão durante um mês e pouquinho. Evite camarão congelado já, porque eles normalmente têm conservantes e em alguns casos têm em excesso. Para você, né, para nós seres humanos, esse excesso de conservante não vai ter problema. Para a arraia pode ser fatal. Então cuidado aí com camarão já congelado. Já vi bastante gente ter problema com isso. Tá? Então compra camarão fresco. No início é interessante você descascar esse camarão, faz uns filezinhos, né, corta ele de comprido e dá essas tiras de camarão para as arraias comerem. Elas aceitam bem também de início. Tem arraias que não aceitam tão bem nem camarão nem minhoca. Aí estamos falando de uma espécie, né, específica, que é a falcneri. Muitas vezes as falques não aceitam bem nem minhoca nem camarão. Tem 2 coisas que você pode usar, tá? Filé de sardinha. As falcneris principalmente adoram filé de sardinha fresca. Então você compra a sardinha, tira o filé, corta os toletinhos dela, as arraias adoram. E caso for época de entre safra da sardinha, não tiver sardinha fresca, você pode comprar espada ou plati ou Mato Grosso, sacrifica ele e corta também os toletinhos e oferece para as suas arraias. É muito importante fazer com que as arraias comam o quanto antes quando chegarem no seu aquário. Então se esforce, tenha paciência, insista. Quando ela começar a comer, alimente ao máximo, tá? Então enquanto ela estiver comendo, vai dando comida. A hora que ela recusar, aí você para. Porque é muito importante nesse início ela ter uma alimentação muito farta para que ela se adapte melhor aí ao aquário. Mas aí muitas vezes a gente tem um problema, né? Esses alimentos deliciosos, né, como camarão, minhoca, é claro, os outros peixes do aquário também gostam.
E aí você pode ter um problema, porque essa comida não vai chegar no fundo para as arraias comerem, né? E aí o que você pode fazer para alimentar a sua arraia? Existem algumas coisas também, algumas técnicas, tá? Uma delas é usar uma pinça, como essa aqui, tá? Ó. Então você pega a comida e leva até a arraia lá embaixo. Você consegue alimentar ela assim. É claro, os peixes vão ver também. Então você tem que esperar ciclídeos em especial estarem mais afastados, aí você vai e oferece para ela aqui embaixo. Sempre espera ela estar num ponto mais propício do aquário para não ter concorrência dos outros peixes. Uma outra coisa que vocês podem fazer é alimentar com as luzes apagadas. Ciclídeos têm mais dificuldade em enxergar, então você tem uma chance maior de conseguir chegar com a pinça até o fundo para alimentar suas arraias lá no fundo. Se nada disso estiver dando certo para vocês, tem mais uma técnica ainda. Você pode pegar um cano de PVC, esse de 3/4 de polegada mesmo, corta o cano na altura mais ou menos do seu aquário, e aí você vai pegar esse cano, chegar com ele próximo da arraia e jogar a comida pela boca aqui em cima. A comida vai descer e vai já aparecer na cara da arraia, sem dar tempo para os outros peixes pegarem na frente delas. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo foi uma coletânea de dicas aí para vocês que estão pensando em adquirir uma arraia nova ou ter a sua primeira arraia, para que vocês façam isso com segurança, com uma garantia maior aí de que vocês vão ter sucesso. Porque a arraia é daqueles peixes que as pessoas muitas vezes se decepcionam, porque não tem uma orientação adequada e acabam cometendo erros que custam a vida das redondas. Seguindo essas dicas que eu dei para vocês, as chances de vocês terem arraias aí no seu aquário adaptadas são muito grandes. E aí, se vocês curtirem esse vídeo depois, aí eu posso fazer um vídeo falando sobre a manutenção das arraias em cativeiro ao longo de mais tempo, durante toda a vida. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham curtido. Por hoje é só. Valeu e fui!